Os seus alunos estão desmotivados. E isso vem desmotivando você, fazendo que você às vezes pense até em desistir de ser professor. Você conhece a teoria da autodeterminação? Não? Então fique aqui nesse vídeo que eu vou explicar para você um pouco mais sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, eu sou geógrafo e sou pedagogo e um apaixonado pela educação. Grande parte dos meus estudos na atualidade estão focados na formação de professores. E nessa área eu já escrevi, já publiquei 6 livros ligados à didática e a metodologias de ensino. Dentre esses livros, tem esse livro meu, que é um livro muito especial, um livro chamado Gestão da Sala de Aula, transformando conceitos em ações eficientes. Esse livro aqui já esgotou a edição dele, nós estamos lançando uma nova edição mais ampliada, com mais informações até, e vai ser publicado aí, no próximo mês, possivelmente ele já vai estar sendo vendido nas livrarias, nos sites aí, nos marketplaces da vida, e também no site professormarcelo.com, um livro muito bacana que eu tenho certeza que vai ajudar você. E dentro desse livro eu falo sobre a teoria da autodeterminação. Essa teoria, quando eu fiquei sabendo dela, ela me ajudou muito mesmo, e é por isso que estudando ela eu consegui transpor essa teoria num linguajar mais tranquilo, falando de vários exemplos, pegando a teoria, associando à prática, para tentar ajudar os professores aí no seu dia a dia. Porque eu confesso para vocês que durante muito tempo eu me desmotivei e até pensei em parar de dar aula. Eu escolhi ser professor, entrei sendo professor em escola pública como professor substituto, e chegou um determinado momento que eu via que os alunos não estavam querendo, eu tentava de tudo, e aquilo não funcionava, eu externava a culpa era dos alunos, porque eu havia preparado a minha aula. E aí estudando cada vez mais, fiz aí mestrado, doutorado, estudando mais a fundo artigos, e com mais de 25 anos de sala de aula, trabalhando em escola pública, privada, cursinho pré-vestibular, ensino superior, pós-graduação, a gente consegue aí, obviamente, estudar, pensar, e quando a gente tem a teoria com a prática, isso fica mais tranquilo, para a gente poder falar com mais propriedade. Eu cometia, um dos erros que eu cometia, não sei se você cometia esse erro, eu peço que você comente aqui, um dos erros básicos que cometia era fazer as famosas, punições e recompensas. Ou seja, faça isso que você vai ganhar 1 ponto, meio ponto. Se você não fizer, você perde aí ponto, você tem, vai ter perder a nota de participação. Então já criei nota de participação, já puni, já bonifiquei e fiquei durante muito tempo nisso. E os alunos acabam depois não vendo muito sentido e não fazem, porque quando o aluno não quer fazer, se você não tiver uma boa estratégia, ele vai continuar não querendo fazer. Então a teoria da autodeterminação, que eu vou explicar agora para você, você pode pegar aqui, vou deixar um resumo para você também, ela é muito importante para você perceber que, assim, nós como profissionais da educação, temos a missão de tentar salvar o nosso aluno de todas as formas. Vamos fazer uma analogia, assim como Rubem Alves, Sempre gosto de citar Rubem Alves. Nossa função como professor é sim, preparar e trabalhar e ajudar os alunos que mais precisam. Às vezes a gente quer dar aula para os alunos motivados, que já estão motivados intrinsecamente. Esse aluno, ele precisa menos da gente. Ele precisa menos de você. O aluno que mais precisa de você é o aluno que está desmotivado. O aluno que tem dificuldade. Analogia o quê, Marcelo? A medicina. Pensa bem, eu sou um médico. Então eu tenho um aluno lá, uma gripezinha básica. Ele toma remédio, ele faz exercício. Então esse aluno, rapidamente, ele vai, esse paciente vai se recuperar. Agora aquele outro que tem mais dificuldade, que é sedentário, que não toma remédio, que tem problemas, eu vou desistir dele? Não, eu tenho que tentar de alguma forma convencer ele da importância dele poder se cuidar, se tratar, para ter saúde. Então nós, professores, temos que olhar para esse aluno que está assim desmotivado. Esse aluno tem mais dificuldade. Eu sei que é fácil às vezes falar, mas lá você tem que tentar fazer, você escolher seu professor, e essa é a minha visão. Discordou, pode comentar aqui embaixo. Mas o meu objetivo é sempre despertar isso nos professores. Tem dia que também eu fico desmotivado,
mas eu refletindo, eu pensando, né, eu tendo passado por várias realidades, eu tenho essa consciência que a minha função é pensar sempre naquele dia. Hoje eu salvei um. Hoje eu fiz aquele aluno, né, ter um motivo. Qual é o motivo que ele vai estudar? Essa teoria foi criada por dois professores de psicologia da Universidade de Rochester, né, lá na região próxima ali a Nova York, e eles acabaram, né, o Deci e o Ryan criaram essa teoria. E na década de 80 divulgaram vários estudos falando e pensando sobre a motivação. E para falar da motivação, a gente tem que pensar primeiramente entendendo a diferença entre motivação e incentivo. Na sala de aula, a gente sempre tem o costume de incentivar o aluno, né? Tentar, vamos lá, vamos estudar. Se você trabalha no ensino médio, olha o vestibular, olha a importância, né? No próprio ensino básico, ali nas séries iniciais, você fala da importância de estudar, que aquilo vai cair na prova, ou então usa as recompensas e as punições. Isso tudo é um incentivo. O motivo é interno. E grande parte dos nossos alunos, a maior parte deles, não são motivados intrinsecamente. E aí é que entra o nosso papel para regular essa motivação. O primeiro, a autonomia. Todos nós desejamos ser autônomos, desejamos realizar as nossas próprias escolhas. Você escolheu ler um livro, você escolheu assistir esse vídeo agora. Então, todos nós, nosso aluno também, ele tem, né, esse desejo. O segundo é a competência. Além de fazer as escolhas, todos nós queremos desenvolver habilidades para sermos capazes de resolver os nossos problemas. Então, nosso aluno também tem esse outro, né, essa outra necessidade. E o terceiro, ligado ao relacionamento. Todos nós queremos ser bem-quistos pelos nossos pares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E isso, por mais que haja conflito, a gente deseja ser bem aceito. A partir de então, a gente tem que entender que existem dois tipos de motivação. A motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Vou deixar agora aqui uma tabela e você vai acompanhando aqui comigo a minha explicação. Observe na tabela, como está bonitinho aí para você, que nós temos os tipos de motivação. Nós temos o aluno que ele é desmotivado, isso, né, cada vez mais presente, muitos alunos desmotivados. Nós temos aqueles alunos que já estão com uma certa regulagem a partir das ações dos professores, que têm uma motivação externa, chamada de motivação extrínseca, e a menor parte dos nossos alunos são motivados intrinsecamente. Geralmente alunos, né, onde a sua família, desde pequeno, estimula ele a leitura, a estudar, né, não cobrando apenas a nota como motivo para estudar, né? Hoje tem muitos pais que acabam cobrando desse aluno, né? Muitos pais vão acabar cobrando desse aluno para estudar, e a gente vê que é pela nota, não para ele aprender, não com prazer, é sempre com medo da punição. E isso, obviamente, afasta o aluno de gostar de estudar. Seguindo então a tabela, a gente vai acabar olhando, né, alguns estilos de regulação. O aluno que é desmotivado, ele não tem regulação. Então a gente pegou um aluno e começa ali, que ele não está desmotivado, você vai começar a usar algumas estratégias. A primeira, a gente vai chamar de regulação externa. Ou seja, o aluno vai fazer porque você vai, né, começar com ele falando lá de punição e recompensa. Então, Marcelo, mas você falou que isso está errado? Sim, se você perpetuar essa característica. Se você acabar com o seu aluno, né, utilizando no começo, quando ele está desmotivado, algumas recompensas, isso vai fazer com que ele faça aquilo. A gente sabe que se permanecer isso, não vai ter efeito. Ele vai ficar fazendo apenas porque vale ponto. Mas quando eu pego um aluno desmotivado, eu fazer isso no aluno, eu vou fazer ele sair da inércia. E aí, após o aluno ter feito isso, né, começou a fazer as atividades, você tem um fator muito importante, que é chamado regulação introjetada. Aonde você vai fazer o quê? Você vai começar a tentar mexer com o ego desse aluno. Então temos ali a questão da punição e recompensa ainda, eu sempre indico para ser mais recompensas do que punição, você também mexendo com o ego do aluno. Marcelo, como é que eu posso mexer com o ego desse aluno? Você pode, por exemplo, fazer ali elogios, né? Todos nós
gostamos de ser destaque, né? De ser bem aceito, né? Ter competência, ser autônomo. Então você vai trabalhar isso com ele. Você vai elogiar, né? Poxa, tô gostando. Tô vendo aí um empenho teu. Poxa, tá ficando legal isso aqui. Poxa, hoje você participou bem da aula aqui. Parabéns. Isso tudo vai mexer com o ego desse aluno. E aí você vai fazendo com que ele evolua de nível. Só que isso não vai bastar. Então você vai ter que fazer uma regulação identificada. Então agora, além de mexer com o ego, de ter a recompensa ali para esse aluno, a gente vai dar uma importância pessoal, né? Uma valorização consciente. Ah, como é que eu posso fazer então uma valorização consciente? Você vai pegar esse conceito, você vai lançar um desafio, e esse aluno ele vai resolver esse desafio. Você vai dar condições de resolver esse desafio, trabalhando com recompensa, agora diminuindo a recompensa, continuando a mexer com o ego e ele sentir valorizado, né? Por que eu estou estudando? O que isso está me dando de poder? Né? O que isso está mudando a minha vida? Estudar não é apenas por recompensa e punição e nem pela nota. Agora eu sendo capaz de ser autônomo e eu tendo competência para poder resolver os meus problemas, e você colocando ainda o terceiro estágio, né, que é essa aceitação no grupo, esse destaque. Às vezes o aluno comete um ato de disciplina porque ele tem dificuldade de aprendizagem. No livro Gestão da Sala de Aula eu falo bastante sobre isso, né? A dificuldade de aprendizagem faz com que a única forma que ele possa se destacar é cometendo atos de disciplina. Partindo para o último estágio da motivação extrínseca, o teu aluno ele não está ainda motivado intrinsecamente, você vai trabalhar com ele a consciência, a congruência e a hierarquia de metas. Agora sim, já é algo interno, né? Você começou a trabalhar com esse aluno, né, algumas questões bem importantes para ele. Primeiro, tu lançou o desafio para ele, ele cumpriu aquela etapa, né? Ele conseguiu resolver aquele conceito. Você colocando hierarquias de metas. É por isso que é muito importante, sempre quando você passar uma atividade, você lançar ela de nível gradativo. Às vezes para você aquilo é muito fácil, mas para o aluno aquilo é muito complexo. E você tem que ter essa habilidade como professor, né? Um outro aí, o Mansur aí, que trabalha a teoria, né, da instrução em pares, ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que quanto melhor a gente fica como professor, menos a gente tem noção das dificuldades iniciais. Porque aquilo é tão óbvio para nós. Mas para o aluno que tem dificuldade, não é nada óbvio. Então vamos pensar também sobre isso, tá? Hierarquia, desafio, elogio, valorização, cumpriu metas. E aí você está quase tornando esse aluno um aluno motivado intrinsecamente. Para chegar, obviamente, no último estágio, e aí já tem, né, uma regulação interna, esse aluno ele tem interesse, ele tem alegria, ele tem satisfação, e tudo que ele faz ali, né, é independente se vai ter uma bonificação, porque ele está vendo que ele está se destacando, ele está aprendendo, ele está evoluindo. É óbvio que a gente tem um grande problema. Os nossos colegas trabalham com a motivação, estuda porque cai na prova, vale ponto, perde ponto, e aí fica né, você, eu ali, tentando lutar para mudar essa realidade. Mas é por isso que eu falo, divulgue esse vídeo na sua escola para que outros professores comecem a perceber. Né? Eu trabalho muito com formação de professores, tenho viajado aí para várias escolas no Brasil, inclusive, né, estivemos recentemente na Europa, também estive no continente africano, provocando a mente dos professores para pensar, né, ter um outro olhar sobre a sala de aula, a gestão da sala de aula, que ensinar não precisa ser chato, você tem que acreditar no poder da educação. Essas três aí são três títulos de livro meu, Acredito no Poder da Educação, Gestão da Sala de Aula, Ensinar não precisa ser chato. Então tudo isso são práticas que eu tento levar aí nas minhas formações para provocar os professores. Eu espero que eu tenha te ajudado. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito complicada. Nós escolhemos estar ali e eu falo para vocês, se você acreditar no poder da educação, tiver uma boa gestão na sala de aula, tornar aquilo ali prazeroso, o seu aluno vai querer estar ali. Marcelo, você não tem decepção? Tem dia que eu saio decepcionado, preparo a aula, os alunos não querem, eu fico ali lutando, né? Mas
eu falo para vocês, quando a gente começar a ter uma outra visão, né, você não vai desistir, você vai cutucando esse aluno e vai trazendo cada vez mais alunos. É óbvio que você vai ter turmas que você vai ter uma paixão enorme porque eles se receberam bem, eles querem estudar, e você vai ter outras turmas que eles não vão gostar da sua disciplina, eles vão ser resistentes, mas você tem que continuar ali, né? Eu sempre falo, imagina o seu filho, essa turma aí, você tem dificuldade. Você vai ter que fazer o máximo pelo seu filho, para ele ter uma boa aula, e continue acreditando. Um beijo no seu coração, comente aqui, né? Leve aí o professor Marcelo para a sua escola, para a gente provocar um pouquinho a mente dos professores. Se você achar interessante, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Toda semana tem um vídeo novo aqui para você, feito aí especialmente para provocar a sua mente. Até mais.